Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial sobre Simplify 3D. Para esse começo de 2017, né, que já estamos quase na metade do mês, vou fazer um vídeo meio especial. Ele não vai seguir o mesmo roteiro da série de tutoriais. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando mais sobre aqueles litofenes. Para quem não conhece, litofenes é uma fotografia, uma imagem transformada em uma chapa 3D. Você passa ele contra a luz e você consegue ver o que tem atrás da imagem. É uma coisinha muito legal para fazer abajurzinho, colocar de enfeite, bem divertidinho de fazer. E não gasta quase nada de material. Para isso, eu usaria, né, esse Convert to 3D aqui do Simplify 3D. Mas aparentemente esse programa está com problema, esse plugin, né, está com problema, e eu não consegui gerar uma imagem decente. Então não vou usar ele. Uma segunda opção para isso, eu estou usando este programa. No caso, você pode estar vindo aqui nesse site e baixar ele. Tem um link aqui no finalzinho dos exemplos. Pode ser que o antivírus de vocês dê algum sinal de alerta, né? Por causa que o arquivo não está compactado, ele é um executável puro já para download. Não tem propaganda, não tem nada. Então, eu estou recomendando porque eu estou usando. Então é isso. Tem alguns outros sites também que editam esses litofenes, mas é bom você ter o programa no computador que não fica dependendo da internet. Então vamos começar aqui com o tutorial. Para início, você precisa selecionar uma imagem, de preferência com bastante tonalidade de cores, né? Eu escolhi essa imagenzinha aqui do Pikachu exatamente por causa disso, né? Ela é bem simplesinha, eu gosto do sorvete, gosto do Pikachu, e dá pra explicar bem direitinho sobre a tonalidade de cores, que isso daqui vai ser um pouco importante para você poder fazer a foto. Então, nessa primeira parte aqui, tem aquele negócio que você pode mexer no contraste, pode mexer no brilho, pode mexer na gama de cores. Só que eu não mexi nada disso. Eu deixo ela no padrão, que pra mim já fica perfeita. A única coisa que eu recomendaria é, antes de você editar a foto aqui, você inverter ela na horizontal. Porque, por exemplo, eu não inverti aqui para fazer o exemplo. Que aqui, por exemplo, tem escrito tomato. Ele vai estar escrito ao contrário quando você for passar a foto contra a luz. Mas isso daí não interessa, ele é bonitinho, vou deixar assim mesmo. Feita a alteração que você precisa para fazer aqui, né? No caso, eu não fiz alteração nenhuma. Você vai na aba 3D STL. Aqui tem umas configurações externas, né, para você exportar o arquivo. Eu vou deixar em 90 mm de largura, 90 mm de altura, e o Z eu vou deixar apenas em 1 mm. Daí, espessura. Aqui a espessura trata da primeira camada. Então, primeira camada eu vou deixar em 0,1, porque na verdade eu vou usar a resolução de impressão para a camada de 0,1. Daí, aqui tratando de borda, eu vou colocar uma bordinha simplesinha só para dar um efeito mais legal na imagem. Então, para fazer uma borda mínima, você precisa calcular 2 vezes o diâmetro do bico da sua impressora. O bico da minha impressora é 0.4, então eu vou deixar 0.8. Gero 3D. E daí ele vai gerar essa imagem aqui, meio que parece preto e branco. Só que na real, ela não é em preto e branco. Ela está mostrando as cores escuras e claras em termo de relevo. Isso daqui é muito legal. Então chega de admirar a imagem, vamos salvar a STL. Eu vou deixar a imagem salva com o mesmo nome do arquivo que eu baixei. No caso, eu renomeei o arquivo, né? Então, fui eu que dei o nome. Salva. E tá terminada a edição aqui nesse programa. Ele é bem simplesinho, não tem muito segredo. Como eu disse, né? Não tem propaganda nenhuma. Se precisar voltar lá no site do cara, ele tá aqui já na própria descrição. E é isso. Depois você só vai lá na pasta onde você tem o arquivo salvo e arrasta ele para a área de trabalho do Simplify. No caso, se você estiver usando outros fatiadores, não precisa ser exatamente o Simplify. Só que as configurações precisam ser o mais próximo possível. Como eu falei, né? Aqui eu vou estar usando camada de 0.1. Daí eu deixei a imagem com a espessura de 1 mm. Então, se eu clicar 2 vezes na imagem, ele vai estar aqui demonstrando 1 mm e 10.
é exatamente o tamanho que eu deixei lá. Aqui no XY ele pode dar uma diferença mínima, mas não vai importar tanto. Você pode reajustar ali e seja feliz. O modelo 3D aqui está como na edição que eu mostrei lá. Ele está com as camadas escuras mais altas. Vamos na configuração da impressora. Aqui é a minha impressora Delta, né, como vocês já notaram na abertura. Bico ponto 4, aqui é múltiplo de extrusão que você precisa descobrir conforme vai usando ela, né? Mas aqui na primeira aba não vai precisar mexer em nada. O que eu vou precisar mexer mesmo é na aba de Layers. Se você usa aqui a altura da primeira camada acima de 100%, é uma coisa que você vai precisar se adaptar, né? Porque eu estou deixando em 100%. A minha impressora ela pega bem a primeira camada, então não tem importância deixar em mais. Aqui, quem tá me acompanhando no Face viu, né, que eu postei algumas fotos lá nessa resolução aqui. Inclusive não tá com um update aqui, quer dizer que eu não mexi em nada até agora. Então, o recomendado para que eu estou dando aqui é 0.1. No caso ele vai fazer 11 camadas, vai ser o suficiente para dar 10 tonalidades de cores. Daí então, update. O preenchimento interno você vai deixar em 100%. A quantidade de filamento que isso daqui gasta é ridículo, é muito pouco. Daí, esse camada de topo, camada de chão, não vai importar, pode deixar enquanto você quiser, contanto que não seja zero. Outra coisa que importa é Outline Prime Shells. Essa camada de perímetro, ela vai precisar ser 1, não pode ser mais de 1 e não pode ser menos de 1, né? Porque ele não faz também zero. Daí só dá ok, não precisa mexer em mais nada e vamos fatiar e ver o que tem. Então, o modelo fatiado, ele vai ter as 11 camadas como eu tinha descrito, né? Cada camada vai representar uma tonalidade de cor. Vamos, caramba! Conforme ele vai imprimindo, cada camada dele vai representar assim, né? Ele vai preenchendo por tonalidade, dando o efeito de cinza cada vez mais escuro. Sempre onde for próximo de branco, as camadas vão estar lá no fundo. Quando for mais preto, ele vai estar mais no alto. A imagem parece meio esquisita, parece que está meio estraçalhada, bugada, né? Mas é normal. Não se preocupe que é normal. Inclusive, vocês estão acompanhando agora aqui no cantinho do vídeo o momento que eu estou imprimindo esse mesmo STL que eu estou gerando aqui. Então no final do vídeo eu vou estar mostrando ele assim, a fotografia física. Então vamos analisar aqui um pouco. Por que eu falei para usar apenas um perímetro? Por causa disso daqui, ó. Tem partes que são muito pequenas, detalhezinhos mínimos. E se você fizer com 2 de perímetro ou mais, ele vai acabar estraçalhando com a imagem de uma vez. Por exemplo, aqui tem umas partes que ele não pegaria. Aqui, por exemplo, se fosse 2 de perímetro, ele faria os contornos e não preencheria dentro, dando um sinal de buraco ali. Ficaria feia a imagem, então um perímetro só é o perfeito. Então, para ficar mais fácil de compreender aqui o que aconteceu com essa imagem, eu coloquei a original aqui do lado da imagem fatiada para ter uma noção do que está acontecendo e do que vai acontecer durante a impressão. Então, ele vai começar a imprimir das camadas mais baixas, que no caso vai representar as camadas mais claras. Logicamente, né, ele vai fazer uma tela de fundo representando toda a extensão da imagem. Daí, conforme a imagem for escurecendo, assim, aparecendo essas riscas mais escuras, ele vai começando a afinar. Ele vai fazer perímetros cada vez menores até chegar num tom máximo de coloração escura. Por exemplo, aqui nesse vidrinho de tomate, tem o vermelho, que é uma cor mais escura do que branco. Então, o símbolozinho do tomate, ele está em relevo maior do que a etiqueta propriamente dita. Então, a etiqueta, como é uma cor clara branca, ela vai estar lá no fundo, o tomate vai estar mais no alto. A luz vai ter mais facilidade de passar pela etiqueta do que pelo símbolozinho do tomate. Isso vai dar aquele contraste de ser um pouco mais escuro. Por exemplo, o brilho no olho do Pikachu é branco, então a camada está lá no fundo. Em comparação, né, o olho dele é um pouco mais escurinho, daí está um pouco mais saltado. Aqui também nesse cantinho,
Vocês podem reparar aqui que essas bolinhas de cor de fundo, elas escurecem conforme vai descendo. Aqui também. Ela começa bem fraquinha, uma camada só, daí começa duas, três, e até fica bem escura aqui embaixo. É basicamente assim que esse programa trabalha. Ele vai usar tonalidades escuras como relevo alto. Quanto mais camadas tiver, mais tonalidades de cinza vai ter. Por isso que eu estava usando camada 0.6 nas minhas impressões, para dar aquele efeito bem mais legalzinho do que vai ficar nesse daqui. Outra coisa que é bom você ter como nota é o bico da sua impressora. Eu estou usando o bico 0.4, seria bom você usar um bico um pouco menor. Se você tiver bico maior do que 0.4, a imagem já vai ficar com alguns problemas. Você consegue imprimir tudo, mas não vai conseguir a mesma resolução que eu estou conseguindo no caso. Da mesma forma que eu não consigo uma resolução de quem tem um bico menor do que o meu. Mas a qualidade sai perfeitinha, sai muito legal. Então basicamente é isso. Agora aqui mostrando a imagem final contra a luz, né? Dá pra notar que ela ficou bem perfeitinha, todos os detalhes, sombra, luz. Também ficou parecendo um pedacinho de papel, né? Bem fininho. Mas eu gostei. Deu pra realçar bastante os detalhes. O mais interessante é que, olhando a imagem normal, sem ser contra a luz, ela ficou bem simplesinha. Você não nota muito detalhe. Parece mais um borrão. Mas o legal é o efeito. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, curte, comenta aí o que vocês acharam. Isso daí pode me ajudar muito até para os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, também se inscreve aí. Periodicamente eu estou postando vídeos, não só de tutoriais, mas sobre outros assuntos. Estou tentando variar bastante o conteúdo para não ficar uma coisa muito chata. E se por acaso aparecer mais alguma outra coisa assim que eu não dê muita atenção, postem pra mim em inbox que daí eu vou saber que vocês estão interessados. Então por hoje é só. Até a próxima.